2h39, de volta com o estúdio CBN desta segunda-feira de carnaval, 12 de fevereiro de 2024. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o Brasil tem uma média de 13 novos casos de importunação sexual por dia, isso levados à justiça, porque segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, se considerados todos os casos registrados pela polícia, não somente os que chegam à justiça, a estatística aumenta para uma média de 52 casos por dia. Aí durante o carnaval esses números só aumentam e há quem se sinta livre para essa abordagem, como aconteceu na última sexta-feira lá em Piracicaba. Um rapaz acabou fazendo esse ato de importunação a 3 mulheres adolescentes. Elas acabaram registrando o boletim de ocorrência na delegacia da mulher. E não era a primeira vez. Esse mesmo suspeito tinha outras passagens pelo mesmo crime lá na cidade. Então é fundamental que todos saibam que existem leis de defesa, proteção e também punição para quem comete esse tipo de crime. A gente convidou a Fabiana Guntovich, que é especialista em comportamento humano, também psicanalista, para nos ajudar a entender um pouquinho mais sobre esses episódios, né? E como reconhecer uma situação de assédio. Seja bem-vinda, Fabiana. Sandra, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Eu fico muito feliz com esse espaço para falar desse tema que é tão importante. E a violência acaba sendo um reflexo, talvez, aí da própria cultura machista? Sem dúvida. O machismo e o patriarcado, ele construiu homens que não sabem ouvir não de mulheres, né? E mulheres que também não sabem dizer não e têm medo de dizer sim. Então, quando a gente olha para trás, para as gerações passadas, a gente enxerga mulheres que, se dissessem sim, seriam taxadas como fáceis, como garotas que não eram para casar, e a gente herdou essa forma de pensamento. O que confunde os homens, né? Porque se numa época não tão distante, os homens as abordavam, e quando elas diziam não, não necessariamente esse não era não, hoje em dia a gente está diante de uma sociedade absolutamente libertadora, onde as mulheres estão empoderadas, donas de si e sem nenhum problema em dizer sim quando tem vontade e não quando não querem. Então precisa estar um descompasso aí, né, entre os homens que não entendem que não é não e que quando a mulher quer dizer sim, ela dirá, e as mulheres que estão absolutamente empoderadas de si e muito conscientes dos seus desejos e das suas vontades. Uhum. Muitas vezes, até no carnaval, né, em que as pessoas estão mais soltas para folia, em ambientes abertos, e aí tem sempre aqueles, né, que acabam ousando e tentando beijar, né, a menina, né, agarrar ali, são alguns dos exemplos, né, mas há também situações em que a própria menina, a própria mulher, ela não consegue diferenciar uma conduta típica do crime de assédio, de importunação, se é uma perseguição, se realmente aquilo que ela está sentindo é o que ela está entendendo. Então, uma forma bastante didática para explicar o que é o assédio é bom para um lado só, né? Ele interessa só a quem está assediando. Então, quando um cara vem para cima de uma menina, né, tentando beijá-la, tentando ficar com ela, e isso só satisfaz aos interesses dele, sem levar em consideração os dela, isso é assédio. Quando a coloca como um objeto de prazer desta pessoa, é assédio. Então, beijos forçados, aqueles toques sem consentimentos, ou gestos até de conotação sexual, né? Acabam sendo já pro lado criminal mesmo. Sim. Qualquer passo na direção de uma relação entre duas pessoas precisa ser consensual, precisa ser interessante para as duas pessoas e não ser um caminho para
alto prazer de uma única dessas pessoas. Esse é o melhor parâmetro. Então, não tem nenhum problema num carnaval, onde está todo mundo lá pulando, brincando, um cara chegar em você e começar a conversar e perguntar se você topa ficar com ele. Tá tudo certo. A partir do momento que você diz não, esse não é soberano. Esse não é não. Não é não, mas se você insistir, talvez você consiga. Não, você não pode me beijar. Ah, mas e se eu beijar o seu pescoço? Posso? Não, não é não. O que a gente vê é que na cultura machista a insistência sempre vence, né? Os caras insistem tanto que eventualmente alguns conseguem o que querem, só que é um custo muito alto e existe uma subnotificação gigantesca dos casos, porque as mulheres acabam indo a uma delegacia e fazendo a denúncia quando o caso é extremamente grave. Mas quantas de nós não passa por isso ou não passou por isso numa quantidade imensa de situações, especialmente no carnaval? E ainda pensando nas festividades abertas, né, em que tem um público maior, também a responsabilidade de quem está presenciando uma cena dessa, né, de dar o suporte, porque hoje a gente sabe que os governos estão fazendo campanhas junto a bares, restaurantes, né, para ajudar a dar algum tipo de proteção para essas mulheres, mas é também de quem está vendo e é conivente ou não com a situação de se posicionar, né? Não só dar risada, achando que é uma brincadeira. É absolutamente necessário que a sociedade se posicione e interfira. Então, se você está vendo um cara pegando pesado com uma menina, forçando um beijo, tentando arrastá-la para um cantinho sem o desejo dela ir junto, interfiram. Separem, não permitam, porque a nossa conivência faz parte dessa cultura do estupro, né? Quando a gente fala em cultura do estupro, eu sei que esse nome soa pesado. Ah, não, você está exagerando, é só carnaval, foi só um beijinho, mas faz parte de uma cultura que ignora o desejo da mulher e que a transforma em vítima a partir de um simples beijinho, que deixa de ser um simples beijinho quando ele é forçado. E a gente não pode romantizar o beijinho roubado. Beijinho roubado é assédio. Não há romantização. Quando a mulher deseja, ela vai e vai feliz e vai ser ótimo. Agora, quando não tem o desejo de ambas as partes, é não. Não é não. Tem as campanhas, né? Mas quando isso acontece, né? Quais são os mecanismos, né? A gente sabe, tem a polícia para poder fazer essa denúncia, mas pensando numa festa coletiva aí, a quem mais ela pode recorrer? Olha, eu acho que as meninas têm que recorrer a todas as pessoas que estão em volta delas. Eu não me sentiria nem um pouco envergonhada em gritar socorro nessa situação. Alguém me ajuda, socorro. Eu não quero, me larga, socorro. Peça ajuda para as pessoas que estão em volta. E se lembrem que nessas festividades, muitas vezes as pessoas estão alcoolizadas. E quando estão embriagadas, o seu nível de freio interno diminui imensamente. Então as pessoas não têm aquela percepção do que está realmente acontecendo. Às vezes elas ultrapassam mesmo, e isso não é justificativa. Ao contrário, isso é um sinal de alerta. Fique atenta. Se você está alcoolizada, o seu não talvez tenha menos força do que se você não estiver. E a consciência de puxar o freio de mão da outra pessoa também estará menor, porque provavelmente ele vai estar ignorando e minimizando todos os sinais que você está dando. Então aí você precisa ser ainda mais enfática e estar acompanhada ou com pessoas à sua volta para que você possa pedir socorro e ajuda. E ainda hoje a gente ouve de algumas pessoas aquela situação em de que, mas a menina estava numa situação em que ela se permitiu, né, ser abusada, ou ela estava usando uma roupa mais decotada, ou mais curta, ou mais justa, como se isso permitisse o outro essa aproximação indevida. De forma alguma. A mulher pode estar nua, que se ela disser não, é não.
A mulher pode estar com uma roupa super pequenininha, super mostrando as partes do corpo que ela se sente confortável em mostrar naquela situação, e esse é um direito dela que ninguém tira. Ela pode beijar o cara, ela pode topar ir com ele para um motel, ela pode tirar essa roupa, ela pode beijá-lo nua, que se em qualquer momento ela disser não quero mais, esse não tem que ser ouvido. Nada justifica. E a culpa nunca é da vítima. As pessoas precisam parar com isso, né? Tem até uma frase em inglês que diz boys will be boys, meninos serão sempre meninos, homens serão sempre homens, que justifica esse assédio, essa violência contra as mulheres, como se eles não fossem capazes de administrar os próprios impulsos. Mas essa é uma responsabilidade deles e não nossas. Não é nossa responsabilidade administrar o tesão alheio ou a incapacidade de frustração dessa pessoa porque tomou um não. Ela tem que lidar com isso. E aí a gente volta no item inicial da nossa conversa, que tem muito a ver com a educação, né? Dos pais educarem, inclusive, os meninos para que se tornem aí pessoas mais íntegras e respeitosas, né, com as mulheres no futuro. Sim. Eu até outro dia estava lendo uma matéria do Arnold Schwarzenegger, onde ele falava, nunca aceite um não como resposta. E isso ficou na massa, né? As pessoas todas levaram isso como um norte para a vida. Isso na vida profissional é maravilhoso, mas nas relações pessoais e afetivas isso é extremamente perigoso, porque a gente precisa saber e aprender a escutar um não e lidar com as nossas próprias frustrações, ainda que a gente não abandone os nossos sonhos, né? Então, se você deseja ficar com uma menina no carnaval, tá tudo certo. Chega nela, conversa com ela, vê se ela tá interessada. Se ela não tiver, escute o não e mude o rumo. Busque outra pessoa que talvez esteja interessada em você. Agora, você forçar a barra porque você é um cara incrível, super poderoso e que não aceita não e não desiste nunca, você está cometendo assédio e importunação, você está sendo extremamente grosseiro e isso é injustificável. Se a pessoa não quer, talvez tenha alguém que queira, mas você precisa lidar com a sua frustração e buscar outros caminhos com outras pessoas e não insistir na mesma que já deixou claro que não está nem um pouco afim de você. Fabiana, espero que dessa conversa rápida nossa aqui a gente possa ter despertado um pouco mais de reflexão também para os nossos ouvintes nesse momento de carnaval, mas que leve essa informação para o resto da vida, né? E compartilhe também com seus pares aí para que a gente tenha uma sociedade melhor, mais respeitosa com o próximo, até porque se não houver o respeito, tem leis também que trazem as punições para isso. Sim, graças a Deus hoje temos leis e as mulheres estão cada vez menos medrosas de denunciar e de buscar ajuda e de processar, ou seja, fizer o que for necessário para que a gente não mais seja vítima desse tipo de violência. E super obrigada pelo espaço, Sandra, é importantíssimo a gente falar sobre isso, porque só através da psicoeducação e da punição adequada é que a gente transforma a sociedade. Fabiana Guntovich, obrigada pela atenção, uma ótima semana para você e até uma próxima. Até. Agora 13h53.